A paz do Senhor, amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Vamos continuar falando sobre Tamar. Este já é o terceiro vídeo sobre Tamar, né? Nós estamos na série As Grandes Mulheres da Bíblia Sagrada. Bem, depois de uma pausa para as festas de final de ano, né? Estamos retornando agora com os estudos. Mas vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso, obrigado por tudo que o Senhor Deus tem nos feito, meu Senhor da glória. E que o Senhor Deus seja conosco e seja com os teus filhos que vão assistir esta aula, este estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém, Jesus. Queridos, né? Tudo bem? Nós estamos falando, chegamos no último vídeo, nós falamos sobre como Judá se encontra com Tamar, né? Tamar deixa suas vestes de viúva, coloca um véu e Judá se aproxima dela, né? Agora olha que coisa interessante, queridos e amados. No vídeo anterior eu falei que Judá não deu o seu filho Selá, que seria o terceiro filho, né, para casar-se com Tamar. Ele foi injusto, e a Bíblia Sagrada diz que ele falar no seu coração, para que este também não morra. Ele não reconheceu a sua culpa, estava jogando a culpa em Tamar, né? E isto, querido, estava na terra de Adulão. E olha que incrível, a palavra Adulão significa justiça. Significa justiça, queridos. Isso nos leva a entender que Judá estava sendo, embora que ele estivesse na terra da justiça, ele estava sendo injusto com Tamar. Olha que coisa interessante. Não é verdade, amados? Muito bem. Então ela veste uma roupa, coloca um véu, né? Judá, ao ver Tamar, ele vê ela, mas não reconhece, aproxima-se, propõe relações com ela, com Tamar, né? Bem, queridos, Tamar, com astúcia, negocia o pagamento. O que me darás para entrar para mim? Judá promete um cabrito do rebanho. Tamar, prudente, pede uma garantia, deixa-me um penhor. E olha que coisa interessante, Judá diz que vai dar para Tamar um cabrito. Cabrito é diferente de ovelha. Cabrito, o valor é inferior à ovelha. Quando ele diz que ele vai dar um cabrito, ele está tratando Tamar como uma pessoa inferior. E isto é muito sério, né? E olha que coisa tremenda, ele diz assim, vou te dar um cabrito. E ela diz assim, me dá penhor, um penhor, uma garantia. E a Bíblia diz que ele deu para ela. Ele deu para Tamar o seu cajado, o lenço e o selo. Olha que coisa interessante, né? Tamar pede um penhor. E Judá dá como garantia seu selo, seu lenço ou cordão, né? E o seu cajado. Queridos, lenço, cordão e cajado. Só usava isto pessoas ricas, muito ricas, tá? Então, olha o que eu vou falar para vocês nesta tarde. O cajado, o lenço, ou seja, o cordão e o selo, eram objetos de um valor altíssimo, muito grande, tá? Muito grande mesmo. Cabrito era um animal de valor bem inferior. O penhor, queridos, a negociação, o pensamento do penhor era o seguinte: você empenhorava algo que correspondia ou chegava perto ao valor daquele seu débito, daquela sua conta, tá? Então, quando Judá
aceita deixar de penhor, como penhor para Tamar, seu cordão, ou seja, seu lenço, seu selo e o seu cajado, ele estava pegando esses 3 objetos que aos olhos humanos terrenos eram de um valor muito alto. Claro, tem um valor espiritual também. Ele está pegando isto, que tem um valor muito alto, muito grande, humanamente falando e espiritualmente falando, ele rebaixa isto ao valor de um cabrito. E olha que coisa tremenda. Ele nivela aquilo que Deus deu para ele de grande riqueza material e espiritual, ele nivela a um nível bem baixo. Isso nos dá a entender de uma pessoa que não valoriza o que Deus deu. E que é pior, o cajado, que representa a autoridade de Deus, que representa o chamado que Deus te deu. Amém? Você nivelar a algo muito inferior é você desqualificar aquilo que Deus te deu. Só que tem mais um agravante ainda. Ele nivela aquilo que Deus deu para ele ao preço de um cabrito, que era o valor pago pelo seu adultério. Viu? Então, olha que coisa. Ele nivela aquilo que Deus deu para ele. Um bênção que Deus deu para ele, ao valor de uma fornicação, de um adultério. Isso é grave, isso é gravíssimo. E o que tem gente, amados, que está pegando aquilo que Deus deu para ele de valor espiritual elevadíssimo e às vezes está rebaixando a um valor de uma fornicação, ao valor de um adultério. Isso é sério, isso é grave, muito grave. Bem, esses objetos, queridos, não eram objetos comuns. Eram os símbolos de sua autoridade, identidade. O selo servia para autenticar documentos. O cordão sustentava o selo. O cajado continha marcas únicas que o identificavam. Era como Judá tivesse entregue a Tamar a sua identidade, seu cartão bancário e a chave da sua casa. Eram objetos extremamente pessoais. Após este encontro, Tamar retorna para casa. Volta a vestir suas roupas de viúva e espera. Quando Judá envia o cabrito prometido por meio do seu amigo adulamita, a suposta profissional do sexo não é encontrada. Ninguém naquele lugar conhecia tal mulher. 3 meses depois, chega as notícias. Tamar, tua nora, fornicou. Bem, e eis que está grávida de fornicação. A reação de Judá é imediata e severa: tirai fora e que seja queimada. Queridos, e que seja queimada. O Código de Hammurabi falava, eu não vou assim entrar profundo sobre o Código de Hammurabi, mas o Código de Hammurabi falava de uma condenação em relação às mulheres. Elas eram queimadas quando elas adulteravam, né, com um homem casado. Elas eram queimadas. No caso de Judá, Judá não era casado. Nem. Judá não era casado. Então, queridos, eu não posso dizer que Judá usou o Código de Hammurabi para sentenciar Tamar. Não.
Ele não se embasou, não pegou como base o Código de Hammurabi, que prevalecia naquela região como lei. Ele mesmo criou a lei. Porque no caso deles, o Código de Hammurabi não sentenciava a mulher a ser queimada. No entanto, Judá sentenciou. Queridos, o passo a passo da pessoa que vai declinando espiritualmente. Primeiro, Judá se afastou dos seus irmãos. Segundo, se relacionou com cananitas. Terceiro, casou com a filha de Suá. Quarto, queridos e amados, criou seus filhos num local, como já falei, o Quezibe, que quer dizer mentira. Quinto lugar, amados, ele coloca a culpa que estava sobre ele e joga sobre Tamar. Sexto, ele se coloca como um juiz que condena. Isso é de praxe, queridos. De alguém que perde a visão, de um líder que perde a visão, nem geralmente sentencia pessoas. Quer ser o juiz, quer ser aquele que condena. No entanto, Judá não tinha moral para condenar Tamar. Olha que coisa interessante. Mas não é assim que acontece? Pessoas que estão com a vida toda irregular, às vezes líderes que estão com a vida toda irregular, toda errada, mas querem julgar, querem sentenciar, querem se posicionar como se fosse um juiz. E olha que lição nós temos aqui. Deus viu tudo isso. Deus viu a injustiça que estavam fazendo com Tamar. Amém? E Deus reverteu esta sentença. Nós estamos diante de um texto no qual está inserido dentro de um pensamento filosófico patriarcal, onde a mulher não tinha quase direito a nada. E este é um exemplo. Judá lhe cria esta lei aqui. Ele cria esta sentença, que seja queimada. Amém? Glória a Deus. Mas Deus vê toda essa injustiça e muda o quadro. O plano de Tamar, queridos, nesse momento, parecia ter se voltado contra ela. Seria esta a justiça divina? Ou estaríamos prestes a testemunhar uma das maiores reviravoltas da história bíblica? Neste momento crítico, Tamar revela sua estratégia. Amém? Quando estão levando ela para ser executada, ou seja, queimada, ela envia ajudar os objetos que ele lhe havia dado, como o penhor, o selo, o cordão e o cajado. Com uma declaração poderosa, ela diz: do homem a quem pertencem esses objetos, eu concebi, ou seja, eu engravidei. Reconhece? Peço-te, de quem é este selo, este cordão, este cajado? Imagine a cena. Judá cercado por pessoas aguardando a ordem para executar Tamar. Recebe os objetos que imediatamente reconhece como seus. A multidão observa em silêncio, enquanto ele examina cada peça. O momento está carregado de uma tensão dramática, quase indescritível. A vida de Tamar e da criança em seu ventre depende da decisão de Judá. Olha só, queridos, quando Judá sentencia de forma injusta, ele iria matar Tamar e as crianças, porque eram dois, né? Mas na época não tinha como saber que era dois. Mas Judá sabia que iria ser morta Tamar e a criança. Isso é de crueldade tremenda. Amém? Amém, queridos? Todos estão aguardando
Amém? A decisão, tá? A decisão de Judá. Então ocorre uma das confissões mais nobres da Bíblia. Judá não esconde sua culpa, não minimiza a sua responsabilidade, não busca desculpas, meus queridos, simplesmente declara: mais justa é ela do que eu. Porquanto não a dei selar, meu filho. Esta é uma confissão pública diante de todos. Judá reconhece não só sua relação com Tamar, mas também sua falha de não cumprir a promessa de dar seu filho Selá como marido. Conforme a lei do levirato, a frase mais justa é ela do que eu é profunda, muito profunda. Judá admite que, apesar do método controverso de Tamar, ele estava agindo em prol. Ela estava agindo em prol da justiça, buscando preservar a linhagem familiar e cumprir o seu papel na história do povo escolhido. Tamar é poupada e sua gravidez prossegue. A história poderia, queridos, terminar aí, com a justiça restaurada e a ordem restabelecida. Mas ainda há um detalhe surpreendente. Do caos provocado pela morte de surgiria um nascimento com profundo simbolismo profético. Olha que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Então surgiria um nascimento, queridos e amados, com simbolismo profético para toda a história de Israel. Quando chega a hora do parto, Tamar recebe uma surpresa. Está grávida de gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês estende a mão para fora. A parteira, querendo identificar o primogênito, que teria direitos especiais, amarra um fio vermelho em seu pulso, dizendo: este saiu primeiro. Mas então, num giro inesperado, este bebê recolhe a mão, e era o seu irmão que nasce primeiro. A parteira, surpreendida, exclama: que brecha abriste para ti? Por isso, este bebê recebe o nome de Pérez, que significa brecha. Glória a Deus. Amém. Que significa brecha ou ruptura. O segundo bebê, com um fio vermelho, era um fio de escarlate no pulso, recebe o nome de Zerá, que significa brilho ou nascer do sol. Esse detalhe, aparentemente trivial, carrega um simbolismo profundo. Zera, identificado pelo fio de escarlate, parecia destinado à primogenitura, mas Pérez ultrapassa e nasce primeiro, rompendo a ordem esperada. Queridos, amém? Nós vamos continuar num outro vídeo falando sobre Tamar.